Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Espero que vocês estejam todos muito bem. Maravilha? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos e entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Ok? Para que fique claro, o professor não é um youtuber, essas aulas são gravadas em casa e a ideia é estimular você a, a continuar inserido, né, dentro do contexto do teatro, dentro do assunto teatro, mas de alguma forma também instigar em você a fazer a sua própria pesquisa, abrir o Google aí que está carregado de informação bacana, para que você possa também enriquecer o teu repertório de conteúdos. Maravilha? Bom, no vídeo anterior, para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, tudo bem? Vamos lá. Nós somos em 9 professores de teatro aqui na cultura de Taboão da Serra. Cada professor está abordando uma temática do teatro, tá certo? Eu fiquei com a história do teatro e assim, vim me aprofundando na história, falei um pouquinho sobre o teatro egípcio, fiz uma introdução ao teatro romano, ok? E já estou há um tempo no teatro grego. Então falei um pouco da comédia, falei da tragédia, falei dos tragediógrafos, falei dos comediógrafos, passei também pelo trabalho dos tragediógrafos e agora eu estou no trabalho, fazendo um apanhado do trabalho dos comediógrafos, tudo bem? Então, esse é a nossa primeira rodada dos comediógrafos. Nós estamos falando do Aristófanes, ok? O nosso primeiro grande comediógrafo aí, o cara talvez mais importante, porque foi, vamos pensar assim, as obras, né, as comédias que, vamos, organiza as ideias, professor, peraí, vamos lá. As comédias, os textos de comédia que resistiram ao tempo, né? Vamos pensar assim, os textos de comédia que os gregos escreveram há 2.500 anos atrás, esses textos, os textos que sobreviveram ao tempo, parte deles são todos de Aristófanes, certo? O que sobrou, os outros registros que nós temos é do Menandro, mas são fragmentos de outros textos, né? São fragmentos de textos. Agora, do Aristófanes, nós temos obras completas aí, né? Enfim. Bom, no vídeo anterior, eu fiz uma contextualização do cenário no qual o Aristófanes conviveu. Então, nós estamos falando de um artista, de um dramaturgo, de um artista. Nós estamos falando de um dramaturgo que tem na sua essência, ele viveu na Grécia clássica, no período onde a Grécia fervia culturalmente, onde, vamos dizer assim, né, onde foram produzidos os grandes textos, os grandes festivais de teatro, os grandes festivais dionisíacos aconteciam nesse período que esse cara viveu, certo? Então ele conviveu com grandes tragediógrafos, ele conviveu com grandes pensadores, com grandes articuladores da poética grega, tá certo? Da forma de se fazer poesia na Grécia Antiga. É porque tem a poética de Aristóteles, né? Só pra gente não confundir as coisas, tá bom? Então é isso. Então, fazer tragédia, fazer comédia na Grécia era muito sério, era coisa de profissional mesmo, tá? Então o contexto do Aristófanes era simplesmente esse contexto de um cara que viveu na Grécia clássica, total influência das divindades do dia a dia das pessoas, tá certo? É um cara que viveu a Guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos, lembrando que os dois eram gregos, eram cidades-estados que pertenciam à Grécia, mas que tinham interesses diferentes, né? E nós estamos encontrando também um comediógrafo que era conservador, que formulou, que formatou as suas ideias dentro de concepções clássicas. Então era um cara que tinha dificuldade para aceitar um cenário que se desenhara no pós-guerra, tá certo? E um outro estilo que é muito importante ressaltar do Aristófanes é que ele, vamos dizer assim, batia em todo mundo. Quando eu digo bater, é escrever, criticar, satirizar todo mundo. Político, filósofo, cientista, pobre, mulher, rico, não interessa. O cara era ácido, doa quem doer, tá bom? Bom,
No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre, né, sobre Lisístrata, essa personagem que é tão bacana. Falei um pouquinho, fiz uma síntese sobre essa comédia, né? Então vamos contextualizar rapidamente. Lisístrata é uma comédia escrita por Aristófanes, né? E é uma personagem feminina que, vamos pensar assim, o contexto do espetáculo é o seguinte: Aristófanes fez qual que é o cenário do espetáculo? Guerra entre Atenas e Esparta, todos os homens, todos os gregos envolvidos nos respectivos exércitos, né? Isso é o contexto da trama. E ali você vai ter Lisístrata como uma mulher que vai encabeçar uma rebelião, né, que tem o objetivo de fazer com que essa guerra termine. E como que ela faz isso? O que ela usa como artifício, como arma para frear esses homens? O sexo. Então, Lisístrata nada mais é do que a nossa protagonista de uma peça onde as mulheres chegam num acordo para fazer com que esses homens, né, chegam num acordo de que através da greve do sexo elas pretendem frear esses homens que estão dispostos a fazer a guerra. Ok? Então, e por que é uma comédia? Professor, não tem nada de errado nisso. Qual que é a comédia? É uma comédia porque nós estamos falando de um tempo onde as mulheres não eram consideradas cidadãs. Então, pensar em mulheres se reunindo, falando com delegados, projetando uma rebelião, e mulheres que conseguem, através do sexo, parar uma guerra, isso para o grego era coisa de rir, de cair de costas. Tá certo? Então, vamos ao texto. Assim, vou fazer uma leitura rápida para que você possa entender um pouco do estilo, né? E para que a gente possa entender um pouquinho do tempero do Aristófanes na íntegra. Maravilha? Então vamos lá. Tem uma tradução bacana aqui no Google, certo? Época da ação, 411, cerca de 411 a.C. Personagens: Lisístrata, né? Que é uma mulher de meia idade, ela é ateniense. Tem a Lâmpito e tem o coro que é formado por 4 velhos. Tem também o outro coro, né, que é formado por mulheres. Tem, tem os comissários de polícia, tem soldados, tem a Sinésia, tem a Manes, tem o Manes, né, que é o criado, tem um menino, filho de Sinésias, tem um embaixador espartano, né, os personagens aí dessa trama, né. Vamos pegar aqui uma fala. O cenário é o seguinte: no primeiro plano, a casa de Lisístrata de um lado, do outro de Cleonice. No segundo plano, no meio de uns rochedos, uma gruta com altar de Deus Pan, ao fundo, a Acrópole. Lisístrata. Se fosse para um bacanal ou coisa parecida, já é o texto, né? Então vamos lá. Lisístrata, Lisístrata. Primeira fala dela, né? Se fosse para um bacanal ou coisa parecida, não teria sido necessário convidá-las. Como é para coisa séria, até agora nenhuma mulher apareceu. Bom, percebendo que Cleonice, que se aproximava, aí vem Cleonice, né? Até que enfim, vejo uma vizinha saindo de casa. Bom dia, Cleonice, né? E a Cleonice responde para Lisístrata. Bom dia, Lisístrata. Por que você está de cara amarrada? Deixe esse ar trágico, meu bem. Você assim vai ficar com rugas. Lisístrata. Cleonice. Estou com o coração pulando de raiva de nós mesmas. As mulheres. Dizem que os homens... dizem que com os homens somos espertíssimas. Cleonice. E somos mesmo. Lisístrata. Mas quando se combina um encontro aqui para tratar de assunto tão sério, elas ficam dormindo, não aparecem. Cleonice. Mas queridinha, elas irão. Você sabe como é difícil para a mulher sair de casa. Uma deve ter estado muito ocupada com o marido, outra deve de acordar a empregada, outra deve ter tido de fazer as crianças dormirem, outra deve de levá-las,
outra deve ter tido de trabalho com mingau. Lisístrata, sei de tudo isso, mas havia assuntos mais urgentes a tratar aqui. Gente, esse diálogo é muito bacana, né? A gente vai lendo. É bacana porque parece que é atual. Isso foi escrito há 2.500 anos atrás. Olha que massa isso, né? Lisístrata, Cleonice. Mas afinal, querida, por que motivos você nos convocou? Lisístrata, quero falar sobre uma coisa. Cleonice, é grande a coisa? Lisístrata, muito grande. Cleonice, então todas já deveriam ter chegado. Lisístrata, com ar de desânimo. A coisa não é essa em que você está pensando. Se fosse, já estariam todas aqui há muito tempo. Trata-se de outra coisa que está remexendo aqui com minha cabeça, que me faz ficar na cama virando para um lado e para o outro há muitas noites. Cleonice, então essa coisa que faz você se virar tanto deve ser o máximo. Lisístrata, é sim. É a salvação da... é sim. É sim. E a salvação da pátria depende do apoio das mulheres à minha ideia. Cleonice, das mulheres? Fraco apoio. Lisístrata, fique certa de que o destino do país está em nossas mãos. Se falharmos, a pátria estará perdida, será destruída por tantas lutas fratricidas. Mas se nós, as mulheres, nos unirmos, as mulheres de todos os rincões da Grécia, o país estará salvo. Bom, vou parar por aqui, para que você também possa fazer a sua própria pesquisa. E vou deixar, né, essa é a minha opinião, a opinião do professor, né? Lembrando que isso é uma comédia, Aristófanes aqui foi irônico mesmo, né? Imagina, mulheres pensando em parar uma guerra. Para ele isso era tema de comédia. Mas vamos dizer assim, né? Aquela coisa do tiro que sai pela culatra. De um lado ele faz uma comédia, mas ao mesmo tempo ele planta uma ideia. Mulheres unidas em prol de uma causa, né? A gente fica achando que o feminismo é um movimento moderno. Acho que ele já tinha uma semente lá em 2.500 anos atrás. Tá certo? Até porque nós temos aqui, tanto na comédia, alguém que ironiza as mulheres, mas usa a possibilidade delas se unirem em prol do bem comum, mas nós temos também o nosso grande tragediógrafo, né? O Eurípides, que era um cara que já via a luta, né, que já trazia na sua tragédia ali as mulheres como protagonistas, né, as mulheres como sendo um elemento de destaque como personagens, tá certo? Então é isso. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Fiquem firmes. Inter.